Jesus abençoa esse projeto, abençoa cada passo que a gente der nesse mundo, que a gente ande sob a sua bênção, que a gente tenha obediência, que a gente tenha um coração entregue à palavra, abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa vida, o nosso trabalho, abençoa cada ruído que sair aqui dentro dessa reunião, que a gente consiga direcionar toda a nossa vida para o reino. Amém. Amém. E aí, gente, tudo bom? Tudo bem, vocês também, né? Olha, É. não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje, mas eu quero ler uma passagem aqui para gente que não tem nada a ver com a nossa parábola, tá? Mas tenho que aproveitar. Exatamente, mas é tão lindo isso aqui que eu vou ler, que eu acho que vale a pena a gente ler, tá? Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejas ignorante. Pois sabeis que ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito Santo de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem que pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, Uhum. há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para proveito comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de língua, a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só espírito, pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou a mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo. E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. É, isso aqui bateu muito forte em mim, porque cada um de nós temos um talento, uma capacidade, mas quando a gente age em conjunto, a gente é muito mais forte em Cristo, né? Acho que isso aí é Coríntios capítulo 12, para quem quiser ler em outras versões. Gostei muito, mas aqui hoje a gente vai falar de Mateus, né? Agora vamos direcionar. Mas, mas isso tem tudo a ver, porque assim como o reino de Deus é semelhante, pode-se dizer que o reino de Deus é, nem é semelhante, é o corpo de Cristo. Ele Exatamente. é, não é semelhante, não, é o direto, a ligação, a mensagem, a ideia de um corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros talentosos para vários serviços, assim como nós estamos vendo nas parábolas, e unidos pelo Espírito Santo, unidos. E como corpo, não é uma pessoa só, uma família, um grupo. Sim. Ah, tem tudo a ver.
E cada um podendo servir de alguma forma, né? É, Mas hoje a gente vai falar sobre a parábola dos trabalhadores. Peraí. da vinha. O nome da parábola é os trabalhadores do vinhedo, né? Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16. É Então, 1 a 16 mesmo que nós vamos? isso. Tá. Eu vou ler aqui a versão, a mensagem. O reino de Deus é como um administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns empregados andando pela praça da cidade. Ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo. E assim foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas, ele saiu e ainda encontrou homens desocupados. E perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então, ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente acabou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz: chame os trabalhadores e pague os salários dele. Pague o salário deles, desculpa. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Ele respondeu ao que falava em nome de todos: amigo, não fui injusto. Nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está, mais uma vez, a grande inversão. Os primeiros terminando por último e os últimos terminando primeiro. É, Ótimo. esse trecho, essa parábola, fala sobre recompensa e é muito rica. Todas essas parábolas são ricas. O reino de Deus é semelhante a, tão impressionante como tem as coisas criadas são unidas e são representativas das coisas divinas, muito para chegar mesmo o céu para o reino de Deus, o entendimento chegar perto de nós. E nós não é uma coisa aleatória, não é uma coisa externa, não é uma coisa extraterrestre. Deus se fez homem e a revelação dele se faz inteligível por nós. Aí, no caso, vocês vejam, aqui anteriormente, eu não li, mas é só para a gente dizer que teve a questão, o encontro do jovem rico, que ele perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Aí o Senhor Jesus, ali, naquele momento, na lei, né, segue os mandamentos e você estará num bom caminho. Aí o jovem falou: eu sigo os mandamentos. E aí Jesus, então, aprofundou, porque não é a lei que salva, é o coração que salva, é a, a dedicação da pessoa integral a Jesus, Jesus que salva. Então Jesus falou para o jovem que tinha muitas posses: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e siga-me. Siga-me alguém que não tem lugar para reclinar a cabeça. Siga alguém que vive pela fé, que não tem salário. Então, o jovem que tinha feito essa pergunta, herdar a vida eterna, o que eu tenho que fazer? E no final das contas, ele
viu, ele soube que tinha que vender tudo e seguir a Jesus, que era o que é a vida eterna, para conseguir a vida eterna, ele notou que não valia a pena ele se desfazer todos os seus bens para aquilo que ele estava querendo, vida eterna. A recompensa, então, não valia a pena. A vida eterna era menos para ele do que os bens dele. Então, a gente nota nesse momento aqui, e aí depois tem os ricos, ele fala sobre o fundo de uma agulha, e aí o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É o camelo que estava todo carregado, que tinha que passar por uma aberturinha do lado da portão, que era estreita, então o camelo tinha que se desfazer de todas as coisas para entrar. Então é tudo assim, é o reino de Deus e o reino da terra, a riqueza divina, a riqueza da terra. E qual é a minha decisão e o que vale a pena para mim? Para o jovem, não valia a pena ele se desfazer dos bens dele para ganhar a vida eterna. Ele não tinha noção, na verdade. Ele estava ali morto, ele estava ali cego. Então, para que isso acontecesse, ele teria que seguir a Jesus. No sentido figurado, a gente também tem que não seguir nada, não se apoiar em nada dos bens, da posição, da cultura, da sabedoria terrena e buscar a sabedoria do céu, a riqueza do céu e a recompensa do céu. Essa recompensa é a salvação, é a vida eterna. E aí o Pedro, tomando a palavra, quer dizer, no lugar de todos, um assentimento de todos, disse assim: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Deixamos tudo. O sustento, eles eram pescadores e tal, cobradores de impostos e tal. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, no céu, na eternidade, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é um mistério, mas os que são salvos em Deus vão julgar o mundo também. Todo aquele que deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A gente perder no sentido de não se apoiar mais, de não depender mais deles, perder na busca de conexão de vida para que seja a nossa base. A nossa base tem que ser a rocha eterna que é Jesus, e em cima dessa, todas as outras coisas que nos pertencem, que Deus sabe que nós precisamos, não serão a nossa base, mas serão o nosso enriquecimento. Todas as coisas serão enriquecidas quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, como diz a Bíblia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nesse teor de recompensa, aí Jesus colocou essa parábola, que tem o sentido de que simbolicamente esse talento que o senhor da vinha pagou era um talento, né? Era o pagamento de um dia de trabalho, o normal. Aí ele foi, em primeiro lugar, lá de uma madrugada, contratou. Tudo certo, tudo justo, normal. Um talento. 9 horas, meio-dia, foi mais, contratou outras pessoas. E não disse que era um talento. Falou, vou dar o preço justo. E depois, lá, 5 horas da tarde, 1 hora antes de acabar o expediente, ele foi e contratou mais gente. Ainda perguntou, por que vocês estão aí parados sem fazer nada? Aí eles falaram, a nós ninguém nos chamou para trabalhar. Ou seja, aí ele foi, e aí, depois do pagamento, ele, de propósito, para provar os nossos corações, deu muita honra do jeito que ele quer,
a graça e a misericórdia, a justiça, provou os nossos corações. Essa parábola prova os nossos corações. De maneira assim, ele deu um talento para cada um. Aí, vocês vejam que no caso dos primeiros, a salvação é o talento. O dia, às 8 horas desse dia, de manhã até a tarde, né, de 6 às 6, porque lá era assim, 6 horas acabava o dia mesmo. Aí era de 6 às 6, 6 às 18, né? Era a vida da pessoa, é a existência da pessoa. Há pessoas que Deus chama para o trabalho, para o reino, bem cedinho, bem precocemente. Elas têm a vida inteira trabalhando no reino. Tem pessoas que são chamadas na meia-idade, ou então são chamadas no meio da sua vida. Às vezes a pessoa que é chamada com 15 anos, mas parte com 20 anos, morre com 20 anos. Então, o tempo de trabalho no reino, o tempo de trabalho na vinha, é o tempo de trabalho, tempo de existência humana no reino de Deus, aqui na terra. Então, tem gente que é muito tempo de estrada, muito tempo de reino, muito tempo de igreja, trabalha. Outras são menos tempo, as de 9, meio-dia e 3. E outras que são a das 5 horas, que praticamente, nós temos exemplos na Bíblia, que é o ladrão na cruz. E teve lá, acho que foi assim, meia hora de reino, meia hora de trabalho na vinha, mas ganhou a salvação, ganhou o talento. O talento é o mesmo para todos, a salvação é a mesma para todos, não importa o tempo de estrada, não é o tempo de igreja, o tempo de reino. Então, essa primeira coisa, né? E essa ação só pode resolver isso quem é o Todo-Poderoso Deus. Por quê? Humanamente falando, o dono da vinha naturalmente não faria isso. Ele faria como falou, vou te dar o preço justo. E essa pessoa aceitou, confiado no Senhor que iria receber o preço justo. Ele não tratou do preço antes, com o pessoal de 9, de meio-dia e de 3 e de 5. Com o primeiro, sim, mas com os outros, não. Então, isso também, humanamente, não acontece, mas acontece com Deus, porque Ele é dono de todo poder para fazer isso. Ele é generoso, Ele é gracioso, e o que importa é que a pessoa foi trabalhar no reino, foi salva no reino. A salvação, o trabalho no campo, na vinha, é o mais importante. Importa que ela vá trabalhar. E aí, essa pessoa que confiou no Senhor, né, e que ele iria receber o justo, achou que ele ia receber metade. A outra recebeu um oitavo, né, porque ele trabalhou 1 hora. E aí, quando foi a surpresa, que todos receberam um talento, todos receberam tudo. E essas pessoas que foram trabalhar, que confiaram que o senhor da vinha ia ser justo, vou lhe dar o justo, eu vou lhe pagar o justo, e aí ele é justo. Não é só uma obrigação de dar o justo, ele deu o pagamento justo porque Deus é justo. Aí a pessoa que foi para o trabalho, ela foi pela fé no trabalho. Ela trabalhou sem saber o que ia ganhar. E é justamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos no reino trabalhando e nós temos uma ideia, uma certeza pela fé que iremos receber a salvação. Mas isso não está no papel, isso não é humano. Isso não é humano, isso é espiritual. Então a gente está se dedicando a Deus, está buscando a palavra, está servindo aos outros, está lutando contra a maré desse mundo, está buscando os valores do reino e não os valores do mundo. A troco de quê? A recompensa de quê? É o que o jovem rico não quis.
é a troco e a recompensa do que a gente tem certeza de que virá, que é a vida eterna. E, além do mais, além dessa certeza que é pela fé, e essa fé não é nossa, nós não fabricamos isso, é o Espírito Santo que nos dá, quando ele nos sopra o entendimento, para que a gente se veja, para a gente ressuscite, né? Porque a gente está morto, vive e nasce morto em nossos delitos e pecados. O Espírito Santo vai lá e assopra a vida e nós vivemos. Além disso, nós, no trabalho da vinha, que é o importante aqui na Terra, temos prazer, temos recompensas no trabalho, temos recompensas no propósito. O que eu estou fazendo nesse mundo, sendo que, tendo sido criado por Deus, só posso estar trabalhando no reino dele. Se eu não estiver trabalhando no reino dele, eu estou na praça sem trabalho e sem propósito. Então, nesse caso, o trabalho na vinha, mesmo que seja 1 hora, é determinante, é prazeroso, tem propósito, tem produção. Além do que, nesse propósito, nesse trabalho, tem sustento. Eu sei pela confiança que eu tenho no meu patrão, que eu vou receber, eu vou levar para minha casa o meu sustento. Esse dia meu está trabalhado, eu vou dar alimento para minha família, eu vou dar alimento para mim mesmo, eu vou dar alimento para as outras pessoas, porque eu trabalhei, ele me chamou. É muito lindo isso. E aí, no caso, essa vida no reino, então, é essa ida para o trabalho. Aí depois, no final, que o patrão, que o dono da vinha, o empregador, o administrador foi lá para fazer o pagamento, ele de propósito pediu para os mais antigos virem pegar o pagamento. Aí vocês notam a semelhança dos últimos, dos primeiros que foram chamados para a vinha, terem as suas atitudes semelhantes à do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Eles não curtiram o trabalho deles, eles acharam, eles viram eles viram as dificuldades, eles viram o esforço, enquanto que não é para ver o esforço, enquanto que é para ver o sustento sendo gasto, sendo dado, trabalhar por esse homem justo. E eles, então, representam a nós mesmos quando julgamos, quando não aproveitamos, somos salvos. Eles receberam o talento. Só que eles representam a nossa atitude temporária, lógico, porque a gente se arrepende dessa atitude de não aproveitar o tempo trabalhado, não aproveitar o que o Senhor tem para nos dar como serviço, não agirmos no serviço dele, acharmos cansativo, buscar ao Senhor, lutar contra a nossa velha natureza, ser contrário ao mundo, achamos cansativo isso, não trabalharmos do jeito que o patrão trabalha, que o patrão esperaria desse trabalho. Eles trabalharam meio forçado lá, mas estão salvos. Mas representam essa nossa tendência da velha natureza se intrometer na nossa nova vida no reino. E esses outros, então a gente tem que cuidar disso, para aproveitar o trabalho e para ter generosidade assim como o patrão teve e ficar feliz porque o outro conseguiu o emprego dele, conseguiu o salário dele, conseguiu ganhar pão para as crianças dele e ficar satisfeito. Esse cara que chegou agora, pô, que cara, que sorte, que bacana. E ele trabalhou bem, eu ouvi, estava trabalhando junto, todo mundo trabalhou bem. Agora, aí essa é uma advertência dessa parábola. A outra é a nossa alegria da gente ficar sempre maravilhado com o trabalho no reino pela recompensa. O Senhor Jesus falando, vou lhe dar o justo, mas a gente não sabe, mas a gente só vai experimentar quando trabalhar. A gente trabalha e vê como é recompensador trabalhar no reino. É uma coisa nova, uma coisa divina, que a gente não espera, e a gente se maravilha. E a gente vê como nosso
Deus é generoso e tal. E para finalizar, no final de tudo, quando a gente receber a salvação, a gente vai receber o talento, vai receber a eternidade com o nosso Deus e Pai, e nós vamos viver com Ele eternamente. Amém. Se eu me lembrar de outra coisa que eu tenha esquecido, eu falo na hora. Muito bom. Acho que a primeira Inclusive, eu reflexão achei que tem que. bastante mesmo conexão com o trecho que o Uli leu antes, como você disse, Henrique. Eu fiz aqui também o paralelo, algumas coisas que eu estava revendo aqui as anotações, com a parábola dos talentos, que a gente falou muito sobre justamente essa questão de comparativo e as pessoas serem diferentes e a gente querer usar um parâmetro único para fazer comparativos que não deveriam. E a gente tem essa percepção, tem até aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas se eu estou contente com a minha grama, se a minha grama é boa, me satisfaz, por que que eu vou ficar olhando a grama do vizinho? Se, como você disse, o combinado foi combinado previamente, todo mundo acordou que aquele seria o combinado do trabalho, por que depois questionar se o outro ganhou a mesma coisa ou ganhou mais? Não deveria importar se o combinado foi cumprido. E aí, no fim das contas, só uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida é aqueles que estavam ali sem trabalhar, ok, eles não foram chamados para trabalhar. Eu entendi que nessa analogia da questão da crença é porque cada um tem o seu momento de aceitar o, o reino propriamente dito. Só que eu posso ver também que eles também não estavam se esforçando para de repente tentar ou não. Porque Não, não, vamos supor que fosse um não, meio não. de trabalho. Ele, ok, ele não foi chamado, mas ele também, sei lá, bateu a porta do Senhor. E aí, tá precisando de gente para trabalhar? Não, não, porque naquela época não se batia na porta das pessoas procurando trabalho. Todo mundo ficava na praça esperando os construtores, os agricultores arrebanhar, aliciar ali, recolher. Entendi. Então, Entendeu? realmente Agora, era uma posição mais de espera mesmo, né? Tá. e também porque eles falaram, ninguém veio dar trabalho para a gente. É porque também tem uma questão que Deus não fez o homem para ficar sem trabalho na praça. Essa ausência de trabalho na praça é outra lição que o homem não foi criado para isso. O homem foi criado para trabalhar no reino. Então, ele vai ser chamado, uma hora vai ser chamado. Uma hora vai ser E chamado. e o mundo e as coisas do mundo não o chamam também, ele fica ali reservado, tipo uma reserva mesmo, que ele fica ali esperando a vontade de Deus, a hora que isso é mistério. Por que que Deus não chama todo mundo cedo, né? Não sei. É assim porque isso foi o que ele respondeu para os primeiros lá, que ele faz o que ele quer e a gente aí não tem como entender. E também tem aquela questão que você pontuou de colocar à prova os que já estão. Isso eu acho também achei interessante aqui, porque você vê como a lógica fica invertida, porque o que foi É, chamado antes é, deveria agradecer, já consegui, já fui chamado. Mas ele se é, preocupa mais com o chamado do outro ter é. sido tardio e supostamente todo mundo entrar no reino. Pô, mas eu já estou Uhum, aqui servindo há tanto tempo e agora o outro vem e já entra também. Então, uhum. é interessante, porque inverte a lógica. Ao invés de ele ter uma Uhum, gratidão por já ter iniciado, já ter tido uma oportunidade, ele está mais preocupado com a oportunidade que foi dada para o outro, né? Então, uhum, uhum, essa é uma questão que, de analogia para empresários, né? Para gestores de maneira geral, vai na questão da oferta de recompensas. Como é que você realmente oferece gratificação e sistema de recompensa e meritocracia com o teu time? E também a questão de valorizar os talentos individuais e cada um com seu momento, cada um com as suas características, e também pensar como construir, de alguma forma, uma certa harmonia nesse ambiente de trabalho, mostrando que realmente cada um tem suas características e a competição de cada um tem que ser consigo mesmo. Eu tenho que ser melhor a cada dia comparado comigo. Eu não posso comparar com outra pessoa que tem outra realidade, que de repente foi chamada em outro momento. Então, acho que isso faz muita analogia no sistema que a gente vê, às vezes, de meritocracia e de remuneração variável e etc., entendendo que é oportunidades diferentes, momentos diferentes,
E, ok, não tem certo ou errado, digamos assim. É cada um, de fato, com o seu talento, com o seu momento e comparado consigo mesmo. A evolução de um funcionário tem que ser feita comparativa a ele mesmo. Como é que ele estava em relação ao mês anterior e não em relação aos outros só. É muito importante ter o que a gente chamaria de um plano de desenvolvimento individual, porque cada pessoa é uma Uhum. pessoa. E isso fica E, muito claro quando a gente tem um comparativo geral e não individual. Além é, e, disso, mostrar o propósito. e Fala. também a falta de respeito, né, do empregador ficar reclamando com o patrão, né? Outra coisa é que eu vou me meter aí na área de vocês, é uma pessoa que trabalha pouco, mas produz muito, né? É, O trabalho e o dele é horário concentrado, é é isso, é pouco, mas ele tem variável. uma ideia maravilhosa enquanto outros têm um trabalho mais metódico, assim, que vai mais tempo, é tipo de trabalho diferente, né? Então, o tempo de trabalho também não quer dizer a valorização pelo tempo, é pela produção. E Isso, nesse caso, nenhum deles foi recompensado pelo trabalho. Todos eles foram recompensados pela graça, porque nesse momento aqui o trabalho seria recompensado pelo tempo mesmo, porque era um trabalho na vinha. Mas nós estamos falando no sentido aqui na Terra, mas falando de Deus, pela graça de Deus, na verdade, ninguém seria digno de trabalhar na seara, ninguém, né, seria digno de trabalhar na vinha. Deus chama, mesmo que a gente não tenha condições de trabalho, e ele paga como quiser, graciosamente. perfeito. Isso seguiu justamente a minha anotação seguinte aqui, que o foco é o resultado. Ah, eu tenho experiência de 20 anos nisso. É 20 anos fazendo a mesma coisa todo dia? Ou realmente são 20 anos de aprendizado contínuo? Você trabalha 8 horas, mas qual é o resultado que você entrega? Então, no fim, a gente quer ver resultado como empresa e qual o resultado que cada um pode entregar, porque eu também não posso cobrar de você uma coisa que é impossível você entregar, porque não está no teu escopo, não está na tua característica, não está na tua função e por aí vai. Então, foi nessa linha aqui, conectando com o que você falou. Manda ver, Uli, que eu já estou vendo teus comentários aí no chat também. Esses comentários duram muito pouco tempo, não dá tempo de ler, não. Não, não, só sobe quando fecha a sala. Não, ele fica disponível aqui no chat. O investidor que entra por último na oportunidade do mercado é quem vai pagar mais barato antes de começar a subir. Então, isso aí é muito parecido com essa parábola aqui, né? Vamos Hum, imaginar que a pessoa vai ganhar dinheiro comprando barato e vendendo caro, né? Aí, quando cair, quem comprou aqui pagou mais caro do que quem comprou aqui, que entrou por último. E ele vai usufruir da alta durante o tempo ali mais curto, né? hum. Então você deve comprar o investimento que oferece um retorno satisfatório para você, sem pensar no que o próximo vai ganhar ou se pode ficar ainda mais atraente em outro momento. Você deve focar no teu retorno. Muita gente cai nessa armadilha de pensar, vai cair mais, então eu não compro agora. Aí nunca chega naquele preço que ela determinou, porque ela acha que vai cair mais e vai ficar melhor. Mas se está bom para você agora, vai gerar o retorno que você precisa, faz o investimento. O investidor ele também deve pensar em retornos absolutos e não em retornos relativos. Warren Buffett sempre focou em ganhar dinheiro, porque não faz sentido nenhum você ficar feliz em perder 10% só porque o mercado caiu 40%, porque o que paga cachorro-quente é retorno positivo, né? Então, dentro do mundo dos investimentos, existe uma discussão muito grande sobre você se comparar à média. E quando a média cai 50%, 40% e você tem um retorno de 10%, isso é tido como um ótimo resultado para quem faz comparações de retorno relativo. Mas isso não vai pagar cachorro-quente de ninguém, perder 10% só porque o mercado perdeu 50%, 40%. Então, é ter um retorno positivo, que é encontrar a salvação, entregar a tua vida para Deus. E a história de você entender quando esse retorno é satisfatório para você é focar no teu relacionamento direto com Deus, e não ficar
no relacionamento horizontal, se comparando com o que os outros vão, vão receber, mais ou menos, né? Cada um tem o seu punhado e é isso que você deve focar. Essa aí foi muito boa, muito direta, muito simples, É, mas é difícil, né? Na prática, vamos É falar difícil. aqui, é muito difícil. E eu, Eu acho assim, se que eu fosse defender os trabalhadores, eu falaria o seguinte: esse contratante, ele vai precisar no dia seguinte contratar as pessoas, né? Aí você quer ter esse relacionamento onde você trata as pessoas dessa maneira, mas aí a questão é, será que só tem ele para contratar? Eu acho que só tem Deus para levar a gente para o céu, né? Só tem Deus uhum, para levar a gente para a vida eterna. Então, uhum, o contratante ele não tem concorrente. E eu acho que é isso que diferencia totalmente essa relação. Eu sei é, que ao ponto que a gente está aqui, quem está acompanhando os encontros, vendo os vídeos, eu acho que precisa ficar muito claro para as pessoas que só existe um caminho, uma verdade, e tudo isso acontece através de Jesus. Espero que é, você já tenha desenvolvido essa maturidade de entender isso, né? Então é por isso que não cabe esse tipo de argumentação que eu traria aqui, caso a gente não tivesse no contexto espiritual de Jesus aqui. uhum, isso é muito verdade, Olho, porque se não fosse nesse contexto, poderia gerar uma sensação de, então amanhã eu prefiro ser chamado por último, como se fosse melhor demorar mais a atender o chamado, porque vai trabalhar menos, né? Nesse pensamento de trabalho propriamente, sem analogia a realmente a servir. Mas, de fato, uma coisa que a gente vê, e eu sei, como você disse, é difícil pra caramba no dia a dia, né? Mas a frustração das pessoas se dá por expectativas criadas, né? Só que, ao mesmo tempo, olha como é engraçado e como as pessoas são específicas. Por quê? Se eu combinei com você, é o valor tal, vamos fazer tal coisa por tal trabalho, tal jornada, enfim, essa é a condição, a sua expectativa deveria estar baseada nessa. Esse foi o nosso acordo. Só que mesmo a gente tendo um acordo claro, porque pelo que eu entendi, teve um acordo claro. Aquelas pessoas que uhum, começaram a jornada aquela hora iam receber tanto, foi um acordo claríssimo. Mesmo assim, ela cria uma expectativa em cima de um acordo que nunca existiu, de que ela achou que deveria ganhar mais. Ou seja, uhum, a nossa mente, né, o ser humano é tão complexo que, de alguma forma, por mais que o acordo esteja claro, o combinado, aquele ditado antigo, mas sábio, o combinado não sai caro para ninguém, o combinado está combinado. Mas mesmo assim, o cérebro das pessoas na sua irracionalidade, criam expectativas baseadas em nada. E aí se baseiam nela como nova realidade. E aí se frustram porque não foi feito além do combinado, mas o combinado foi. Então é um cuidado que a gente. De novo, é difícil pra caramba. Eu adoro também esse tema de comportamento humano, mas o fato é que a gente tem que sempre tentar, de alguma forma, policiar o nosso cérebro para lembrar qual é a base e o que foi combinado, qual é o nosso acordo. Nosso acordo é esse, porque isso evita muita frustração na vida, né? Seja na vida pessoal, profissional, por aí vai. Porque se a gente já sabe o combinado é aquele. Você não espera mais, você não espera menos, você espera o combinado, porque ele já está claro e setado como base para você. E, de novo, é difícil pra caramba fazer isso, né? Porque a gente cria expectativa o tempo todo. E o investidor cria expectativa o tempo todo. E a gente vê, o empresário vai criar expectativa em cima do funcionário. Ou a pessoa cria expectativa em cima do relacionamento. E é engraçado porque normalmente a gente joga as nossas expectativas em cima do outro, não em cima de nós mesmos. Isso também é um ponto que a gente às vezes pode parar para avaliar. Muitas vezes a gente se frustra porque espera uma coisa diferente do outro, mas o outro, será que o outro sabe o que a gente está esperando dele? Será que a gente tentou firmar um novo acordo? E se esse servo que está trabalhando desde cedo fosse lá e conversasse, de novo, fazendo uma analogia para negócio, né? Conversasse com o senhor e falou: caramba, senhor, é, 12 horas de trabalho, tá pesado. Será que a gente pode aumentar um pouco a remuneração? É mais fácil do que seria, né? Do que ele já esperar no final do dia que o Senhor tenha percebido que ele trabalhou mais que o outro na sua cabeça para realmente contestar algo, né? Enfim, então é um pouco de embasar e tentar ter acordos claros
para ter menos frustração. Acho que é o principal que a gente pode também fazer de analogia aqui, né? Outra Acredito que um coisa... princípio aqui também, Ah, fala. muito importante desse texto, e para o reino de Deus também, é não ficar desocupado, né? Então, a gente Uhum, entender que estar ocupado é uma remuneração em si, é uma premiação em si, isso muda tudo na cabeça, né? Porque a pessoa que ela trabalha só pela remuneração, ela vai estar sempre insatisfeita em algum momento. Mas a pessoa que trabalha pela ocupação em si, e aí a gente vai na palavra que o Nathalie sempre gosta e eu também gosto, que é o propósito, né? Essa pessoa ela vai estar entendendo que a remuneração dela é uma consequência da ocupação. Então, eu amo trabalhar com investimentos, amo trabalhar com educação. É claro que ganhar dinheiro é bom com isso, mas estar ocupado nisso já é um grande prêmio, né? E quando você está se sentindo útil, quando você está a serviço do reino, é muito bom também, né? uhum. Isso é muito verdade, porque aí não tem contestação, porque a gente faz porque acredita, a gente faz porque está na nossa base, né? Eu não acredito que alguém que sirva realmente se preocupe de estar trabalhando demais. Quando a gente vê Henrique está lá no ensaio da igreja, tal hora, com certeza não é algo pesado, você não vai sentir. Eu, quando dou aula Uhum. até à noite, eu adoro dar aula. Então, eu vejo lá o Uli, às vezes, também fazendo lançamento, trabalhando até tarde. É, É tá. propósito, é o que a gente gosta, a gente acredita. Algum dia você chega, Uli, e falaria, putz, estou trabalhando demais, vou parar porque não faz sentido para mim o retorno financeiro? É difícil. Você não faz só por dinheiro. Eu vou dar aula, às vezes, na comunidade, na ONG, e penso, cara, adoro estar aqui. É claro, eu preciso dar aula no IBMEC para pagar as contas. Mas eu Uhum. também quero dar aula só pelo propósito de dar aula. Isso é muito, muito legal. É bem verdade isso. E aí perde o sentido contestação só de remuneração. Esse cara que está trabalhando só por dinheiro, faz muito sentido, né? Fugir dele. E, e também, voltando à atitude ruim dos trabalhadores que foram lá desde cedo, é que eles deixaram de curtir o trabalho, de ver o propósito do trabalho, de ver a satisfação, de ver o seu dinheiro, né, combinado para olhar o outro, o que o Muito. outro não fez, o que o outro chegou, a hora que o outro chegou, ficou vidro, que hora que você chegou, essa coisa, né? Aí, isso também é uma atitude errada no ser humano, que no final das contas, no julgamento ali, no final do dia, ele falou: eu mereci mais do que o outro não mereceu o que eu estou ganhando, ele mereceu menos. Se fosse, então, o senhor deu um, o senhor aí confronta o patrão, assim, ou o senhor me dá mais ou dá menos para ele. Que negócio de dar tudo para ele se eles trabalharam uma hora só? Ou seja, é a nossa vida aqui na Terra julgando o outro como menor. Você fez tal coisa errada, você não merece. O que está acontecendo de ruim com você é porque é que nem os, os, os trabalhadores na torre de Betesda que caiu sobre eles, que o outro estava dizendo que aquela catástrofe tinha sido justa. Então, é assim, uma coisa que aconteça com alguém, e aí você vê que aconteça uma coisa ruim com alguém que está fazendo alguma coisa ruim, você diz, a gente tem uma tendência, né? Mereceu. Não, não mereceu, não. O ser humano é todo igual, todo errado, todo mundo é errado. Aqui nessa questão de todo mundo errado, por isso é que não devemos nos elevar em relação ao outro. Porque assim como o Senhor da Vinha, assim como Deus mandou todo mundo para a vinha, menos os que estavam. Não é que eles tinham a qualidade super, hiper boa para todos trabalharem, não. Ele nem perguntou se eles trabalhavam bem ou mal, mas levou todos para a vinha. Então, a graça do Senhor é nos perdoar e nos aceitar e nos assimilar e nos salvar como nós somos, errados.
entende? Então, também existe essa consideração da gente ficar humilde diante de Deus e diante dos outros nossos companheiros também, e não julgar o outro menor por conta de um trabalho menor que ele fez, e a gente se sentir superior porque trabalhou mais, porque ganhou mais, porque tem mais dinheiro, porque tem mais cultura, e tem mais bondade também. Às vezes a pessoa não tem bondade, tem maldade. Então a gente não se comparar mesmo. Amém. Amém. Quem vai fazer a oração aí de encerramento? Eu posso. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelos teus ensinamentos tão vastos, tão abrangentes, tão ricos, e essa conversa boa, esse relacionamento bom que nós estamos tendo. Senhor, nos dê assim, humildade para reconhecer que nascemos nesse mundo graças à tua vontade e queremos viver esse mundo de acordo com a tua vontade também, Pai. Não com a nossa vontade. Queremos ser adultos dependentes de ti, mesmo porque tu nos deste nova natureza pela salvação em Jesus Cristo, pela aceitação da nossa pecaminosidade e para a aceitação da salvação em Cristo. Obrigado, Jesus, por esses momentos, por essas riquezas que nos fortalecem nas nossas vidas, nos nossos trabalhos e nos dão o equilíbrio e a sabedoria, Senhor, de lidarmos com as pessoas de igual para igual, com equilíbrio, com misericórdia também, com justiça também e com graça com os outros também, Senhor, para que nós fiquemos leves da discriminação, leves da condenação, leves do rancor, leves, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, abençoando as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. 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 Fechado? Gente, mais uma coisa. Vocês. Muito bom, hein? Bom. Valeu. Valeu, um abraço, Abração. gente. Bom dia por aí. Tchau, tchau. Valeu.